Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Arlan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui nós vamos estar fazendo um exemplinho, aplicando os conceitos de séries numéricas que nós vimos até então. O exemplo em questão é o exemplo 3, que diz o seguinte, ó. Estima-se que a quantidade de mel fornecida por certa fazenda de abelhas em milhares de quilos por ano é dada pela sequência AN igual a 3 vezes 0,8 AN menos 1. Mas nessas informações nós temos aqui três itens que nos são solicitados. Item A. Calcule a quantidade de mel fornecida em cada um dos 4 primeiros anos. Item B. Calcule a quantidade de mel acumulado a cada ano ao longo dos 4 primeiros anos. E item C. A fazenda de abelhas continuará produzindo indefinidamente se não determina o total de mel produzido ao longo dos anos. Certo? Então, gente, olha. O que acontece? Vamos responder aqui no quadro alguns desses, depois a gente vai voltar aqui para fazer algumas reflexões sobre o uso da calculadora e também usar o software, entender esse como um problema real. Embora, claro, a equação que eu botei aqui, ela não está assim tão modelando o fenômeno lá na realidade, mas se você tiver a equação correta, se processaria a resposta do mesmo jeito, beleza? Então, gente, temos aqui a sequência que me dá a produção em milhares de quilos, é muito importante, por ano. Então, quando n é 1, se eu substituir aqui, eu vou ter 3 vezes 0,8 elevado a 1 menos 1, vai dar 3 vezes 1, porque 0,8 elevado a 0, que vai ser para n igual a 1, aqui vai dar 0, vai dar 1, 3 vezes 1 é 3. Então, basicamente aqui é um exercício no item A e no item B de usar a calculadora, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Solução. Então, ó, temos que... Então, aqui no item A, o A1 é o quê? É só substituir 1 aqui. Aí eu vou usar a função estocar para facilitar a minha vida, para a gente não perder tanto tempo. Então, nesse caso aqui, ó, como o meu primeiro valor de entrada vai ser 1, eu vou fazer o seguinte, ó, 1 shift, estoco em, quer dizer, 1 shift, estoco em x. Pronto. Por que x, professor? Porque eu não tenho a letra n aqui na minha calculadora, entre as variáveis. Tem calculadoras que tem essa nota n para facilitar a sua vida, ficar mais próximo do que está aqui. Aí eu vou agora digitar essa função, ó, 3 vezes 0,8, a função estocar a gente tem utilizado muito, elevado a parênteses alfa x menos 1. Então eu armazeno esta regra aqui, a regra da sequência, na calculadora. Quando eu der Enter, como o valor 1 já estava estocado, vai aparecer aqui 3. Eu vou botar o primeiro só para a gente saber, viu? 3 vezes 0,8 elevado a 1 menos 1, 3, de fato, 0,8 elevado a 0 vai dar 1 vezes 3, 3. E a produção, nesse caso, ó, no primeiro ano, vai ser de 3.000 quilos, porque ele solicita para nós no item A produção e não os termos da sequência. A gente tem que puxar por mim, tá certo? O que vai ser o A2? Da mesma forma, eu vou pegar aqui, ó, 2, vou estocar na variável x, vou voltar na minha função, dá igual, ó, deu 2,4. Então, a produção no segundo ano vai ser de 2.400 quilos. Vou pegar aqui o 3, que é a produção no terceiro ano, Vou substituir o 3 aqui na variável x, Então, ó, 3 shift estoco em x, volta aqui, ó, 1,92, implica que a produção no terceiro ano vai ser de 1.920 quilos aproximadamente, afinal esse é um modelo que estima. E se eu pegar aqui 4, estocar na variável, eu volto na minha função, 1,5, 3,6. Então, a produção no quarto ano vai ser de aproximadamente 1.536 quilos. Quando eu falo aproximadamente, não é que eu aproximei esse valor, não. Deu exatamente esse aqui na calculadora. Só que eu estou considerando que é uma estimativa. Beleza? Então, isso aqui é a resposta do item A. Aí você pode ir analisando, 3.000, 2.400, 1.920, 1.536. Você pode já me dar uma ideia do que está acontecendo. Agora, no item B, ele faz uma pergunta interessante que vai nos ajudar a responder o item C. Que é o seguinte, ó, calcule a quantidade de mel acumulada a cada ano ao longo dos 4 primeiros anos. Então, nesse caso aqui, gente, ó, se a gente fosse voltar para um assunto e ver o que se trata de uma série. Então, a gente agora, aqui estava analisando só o AN, aqui agora a gente vai analisar o que? O somatório de n igual a 1 até infinito de AN. Não até infinito no item B, porque eu só quero os 4 primeiros. Mas observe que o que é solicitado aqui, ó,
de primeiro é o quê? A soma até, ou seja, o acúmulo até o primeiro ano. Como só tem o primeiro ano, o S1 é igual a 1, que vai dar 3, ou seja, a produção acumulada, vou passar uma barra aqui em cima para dizer que é o acúmulo até o ano em questão, quer dizer, estou falando mês, mas é ano. Até o ano em questão vai ser P1, né, barra, vai ser o quê? 3.000. Agora, o que seria o S2? Vai ser o A1 mais o A2, que vai ser o quê? 3 mais 2,4 vai dar 5,4, só que a gente quer a produção em milhares, né? P2 barra vai ser o quê? 5.400 quilos, tá certo? O S3 vai ser o quê? O A1 mais o A2 mais o A3. Aí a gente pega o 5,4, né, que é o A1 mais o A2, e soma mais 1,92. 5,4 mais 1,92 deu 7,32. Então a produção acumulada no terceiro, até o terceiro ano, é o quê? É isso aqui vezes 1.000, 7.320 quilos aproximadamente. E aí o S4 vai ser o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4, que vai dar o quê? Aí eu pegar o 7,32, já está até aqui, e somar mais esse cara, ó, mais 1,536, dando igual, deu 8,856. Então, a produção, neste caso aqui, acumulada até o quarto ano, vai ser o quê? De 8.856 quilos, certo? Então, gente, aí vem uma pergunta que a gente tem que ter cuidado ao responder ela, porque ela é uma pergunta no mundo real, tá certo? Então, ele fala que a fase de aves continuar produzindo indefinidamente, olha, a sequência é infinita, então teoricamente sim. O que ele está dizendo é se essa produção vai ser relevante ou não. Aí você pode falar o seguinte, olha, como esse cara aqui vai para zero, por que vai para zero? Porque 0,8 elevado ao infinito, um número de zero, vai para zero, vezes 3 vai para zero. Você vai falar, não vai produzir. Porém, você tem que ter cuidado, porque depois é feito, se não, né, determine a quantidade total de mel produzida ao longo dos anos, né? Se a fazenda vai continuar indefinidamente. Se ela não continuar, determine essa quantidade. Essa segunda pergunta aqui, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Não sei se você vai se lembrar, mas a gente falou da série harmônica, que é essa aqui. Esta série aqui, esse carinha aqui vai para zero. Esse carinha aqui está fazendo o papel desse aqui, do AN, que é a parte interna da série. Mas essa soma vai para o infinito. Então, para não correr esse risco, se você quiser analisar isso aqui, cuidado, não analise o fato da sequência estar indo para zero, mas sim a soma dela, ou seja, o somatório. Então vamos fazer o seguinte, ó. Note que somatório de n igual a 1 até infinito de 3 vezes 0,8 elevado a n menos 1 é uma série geométrica convergente. Daqui a pouco eu vou fazer a demonstração disso. Com razão R igual a 0,8. De fato, né, vamos fazer a prova. Né, eu fiz a afirmação, vou mostrar. De fato, se eu dividir ó, a n mais 1 dividido por a n, isso aqui der constante, eu sei que é uma série geométrica. Então, nesse caso, o que é o a n mais 1? Eu pegar esse termo aqui ó, e botar n mais 1 no lugar de n. Então vai ficar n mais 1 menos 1 vai ficar n. Né? Então vai ficar 3 vezes 0,8 elevado a n sobre 3 vezes 0,8 elevado a n menos 1. Então esse cara corta com esse, alguns termos daqui cortam com alguns daqui. E aí você vai ter o quê? Né? Você vai ter que vai sobrar aqui na parte de cima um 0,8. Por quê? Aqui vai até n, aqui vai até n menos 1. Então tem 1 a menos. Então esse 3 subiu com esse, dá 1. E esse com esse vai dar 0,8. E aí você sabe que 0,8 é menor que 1. Implica o quê? Convergência. É só voltar no capítulo 6, se eu não me engano. Falei disso. Então, tá aí. Beleza. Provamos a convergência. Então, o que você espera? Que a produção não seja significativa a partir de certo ponto. Ou seja, a produção não será significativa indefinidamente. Ou seja, não é que não vai ter produção. Porque, assim,
Na prática não vai, né? Porque se você está diminuindo a quantidade de quilos, vai chegar uma hora que vai ficar muito pequena, a abelha não vai produzir mais nada. Porém, assim, né? Em termos da série, a série é infinita. Né? Não deu um limite de tempo a gente, 100 anos, 200 anos, não falou nada disso. Então, assim, a produção não é que não vai ter, ela só não vai ser significativa. Certo? Além disso, a produção total será o quê? Aí a gente lembra da soma dos termos da série geométrica convergente. Vai ser o quê? S vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito de 3 vezes 0,8 elevado a n menos 1, vai ser A, onde A é o primeiro termo, sobre 1 menos R. Lembrando, gente, o que é uma série geométrica? Só fazer uma continha aqui no canto. É uma série da forma A, AR menos 1, ou AR, né? Desculpe. AR ao quadrado e por aí vai. Então isso aqui é uma série, porque geométrica. Tá certo? De razão R. Então o primeiro termo dela, que é 3, tanto aqui quanto aqui dá para você perceber que é 3, né? É o A sobre 1 menos 0,8. Aí, claro, fazendo essa conta aqui, vamos pegar a calculadora, eu vou ter 3 dividido por 1 menos 0,8. Dá 15. Então a soma da série associada a essa sequência vai ser exatamente o quê? 15. Só que a produção é em milhares. Então, implica que a produção acumulada infinita vai ser de 15.000 quilos. Certo? Então tá aí. Então vamos aqui no PC fazer algumas considerações extras. Certo? Então, temos aqui a solução, basicamente a mesma ideia, que eu só substituir na fórmula que foi dada. Aqui eu peguei e fui acumulando à medida que os anos fossem passando, fui acumulando. E aqui a mesma demonstração. Percebi que era uma série geométrica convergente. Sendo convergente, tem uma fórmulazinha, que é aquela que eu coloquei no quadro. Pronto, calculei a soma. Aqui eu vou fazer só uma consideração, gente, que nessa primeira parte aqui você pode usar a calculadora, né, para calcular isso aqui de modo rápido, como eu fiz, né? Só para revisar, não tem alguns vídeos que eu não fiz mais isso. A gente pode estar usando para estocar. Então, primeiro eu vou estocar aqui a variável x igual a 1, ó, que vai ser o papel do meu n, pronto. Aí é só colocar essa funçãozinha, ó, 3 vezes, né, 0,8 elevado a quem? Alfa x menos 1. Como eu estoquei 1, se eu der igual aqui, ó, deu 3, que é o primeiro valor. Se eu botar agora o 2, shift, estoca em x, né, deu aqui o 2 estocado, ó, volta aqui, ó, 12 sobre 5, né, ó, 2,4. E por aí vai, né? Você vai jogando os valores, vai sair nesse aqui. Claro, à medida que você for jogando aqui, né, se você tiver lido o item B, você já pode ir calculando o B também, porque você tem um valor acumulado. Então, o que eu fiz aqui? Calculei primeiro o item A, depois peguei e só fui acumulando. Ó, 3 na primeira soma parcial, depois 3 mais 2,4, depois 3 mais 2,4 mais 1,92 e até terminar. Então, calculadora, importante você ter ela em mãos. Agora, aí surge uma pergunta interessante, o seguinte. Poxa, eu estou no mundo real, né? Quer dizer, uma pergunta não, assim, algo para a gente pensar. Estou no mundo real. No mundo real, uma comédia abelha vai durar lá, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então a gente pode usar os softwares anteriores para estar fazendo esse estudo do que está acontecendo, né? Então aqui eu coloquei esse códigozinho, ele vai pegar a minha sequência, tá aqui, ó, né? E vai fazer a soma desses termos. Aí aqui, claro, tem um textozinho que vai me dar tanto a produção no primeiro, né, ao longo dos anos, como a produção também acumulada, né? Então tá feito nesse código aqui, beleza? Então aqui eu botei de 1 até 5, né, no range, ele só vai até 4, então vamos ter os 4 primeiros anos, ó, o que a gente achou na questão, ó, 3, 1.4, 1.9, 1.5. Aqui eu botei para arredondar com certas casas decimais, mas vamos botar aqui 2, né? Vamos ficar muito pouco. Bom, 3, 2.4, 1.92, 1.54, que deu 1.536. Se quiser, você pode aumentar o número de casas decimais tranquilamente. E aqui a produção acumulada, que é onde eu vou somando esses casos aqui à medida que eles vão, os anos vão passando, eu vou fazendo a soma acumulada, né? Chegando aos valores que a gente chegou aqui, beleza? Claro que aqui, nesse caso, né, vamos fazer uma correçãozinha. Tem um probleminha, você tem que multiplicar por 1000. Então eu posso multiplicar isso aqui por 1000. Tá certo? Ó? Aí pronto, ó. 3.000, 2.400, 1.920, 1.537. Então, esses ajustes é importante porque assim, né? O que eu fiz aqui foi usar para os termos da sequência. Só que eu quero o quê? A produção. A produção em milhares de quilos, como está aqui no enunciado. Beleza? Tá aqui, ó. Milhares de quilos por ano. Certo?
Então, aí fica essa dica, né, de você estar sempre usando o software, porque na prática, uma colmeia dessa, se ela durar 15 anos, pô, você vem aqui até 15, ó. O range dela, né, a abrangência dela, né, vai ser só até 15. Aí você bota aqui 16, né? Digamos que a vida útil de uma começa é 16, pronto. Então você tem aqui, ó. Então você percebe que lá no 15º ano, pô, ela vai estar produzindo bem menos do que no primeiro, né? E assim, não está nem sendo um incremento tão grande a produção já feita, né? Então meio que você já fala, olha, velho, passou de 500, abaixo de 500 já descarte a colmeia, né? Deixa as abelhas para lá, né? Viver a vida delas em paz, né? Ou faça alguma modificação, coloque abelhas novas, mude material, alguma coisa desse tipo. Então você percebe que, pô, ali por volta do 9º, 10º ano é que você tem que começar a já pensar, né, em uma substituição ali de alguma coisa, ou das abelhas, ou do material e tudo mais. Então você tem essa possibilidade de analisar, né, para mais termos, né, se você tem um software, né, como o Jupyter, por exemplo. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.